Gravando! Vamos começar, gente. Ciclo 3, frente 3, caderno 5, aula 22, página 54 e a dica do Bon Jovi maravilhosa. Pessoal, estamos vendo eletrostática, iniciamos na semana anterior, a parte de eletrostática, vimos os 3 processos de eletrização, atrito, contato e indução. Hoje nós vamos aprender a calcular a força elétrica entre duas cargas, ok? Isto foi determinado por Coulomb. Ele montou um aparato chamado balança de torção e, através deste aparelho, ele conseguiu medir, calcular o valor da força de atração ou de repulsão entre duas cargas e ele viu do que dependia esta força, né? Então, nós vamos para a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz o quê? Que a força eletrostática ou elétrica entre duas cargas é proporcional ao produto dessas duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, veja a minha figurinha aqui, ó. Eu tenho uma carga positiva, que ele chamou de Qzão, e uma carga positiva também, que ele chamou de Qzinho, tá? Então, vai depender a força, no caso, as duas positivas, a força de repulsão, né? Então, vai depender o que esta força de repulsão? Vai depender do valor desta carga, do valor desta carga. Então, produto entre as cargas, Qzão e Qzinho, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Claro, né, gente? Quanto mais próximas as cargas, maior é a força de atração ou repulsão. Quanto mais afastadas, você aumenta a distância, diminui o valor da força de atração ou de repulsão. Lembrando da semana anterior, cargas de mesmo sinal, positivo e positivo, força de repulsão, negativo e negativo, força de repulsão, e se as cargas tiverem sinais opostos, uma positiva e uma negativa, a força é de atração. Mesmo que a carga seja negativa, mesmo que eu tenha aqui um elétron e aqui um próton, na hora que você for colocar aqui na lei de Coulomb, você coloca em módulo. Então, se for um elétron, por exemplo, que a carga é menos 1,610 a menos 19, aqui você vai colocar em módulo 1,610 a menos 19, ok? Este K aqui, ou K0, tanto faz, é uma constante de proporcionalidade, é para a fórmula se equilibrar, para dar certo. Ou seja, na verdade, o K aqui vai depender do meio onde estão as cargas. Geralmente adota-se o vácuo, a constante eletrostática do vácuo no sistema internacional é 9,10 elevada à nona potência. N de Newton, unidade de força, metro quadrado, metro, unidade de comprimento. Como aqui a distância está ao quadrado, então sai metro quadrado. E C, Coulomb. Coulomb é a unidade de carga. Como você tem aqui carga vezes carga, Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb ao quadrado. Preciso decorar isto? Não. Isso é dado no vestibular. Fiquem tranquilos, tá bom? Ninguém precisa decorar a constante eletrostática do vácuo. Portanto, gente, quando Coulomb montou o seu aparelho chamado balança de torção e mediu as forças de repulsão ou de atração entre as cargas, ele percebeu que estas forças dependiam desses 3 fatores: do meio onde estão as cargas,
constante eletrostática do meio, do produto das cargas e da distância das cargas. Então, esta formulinha que vocês têm aí é a famosa lei de Coulomb. Como foi o Coulomb que fez estudos sobre cargas, a unidade de carga elétrica, em homenagem a ele, é dada em Coulomb. Por isso que qualquer carga, vocês aprenderam já desde o início do ano, carga elétrica, unidade Coulomb. Beleza? Gente, a aula de hoje é só essa formuleta aí, lei de Coulomb. Vamos agora para os exercícios que estão na página 55. Então, caderno 5, página 55, exercício número 1. Eu tenho duas partículas A e B, estão numa mesa de laboratório a uma distância de 2 centímetros uma da outra. Ó, o primeiro dado do problema, distância entre as cargas de 2 centímetros. Já vou passar para metro. Divido por 100. 2 centímetros é a mesma coisa que 0,02 metros e coloco isso em potência de 10. Ando 1, 2 casas para a direita, o expoente diminui. Então, ó, 10 elevado a 0, menos 1, menos 2. Então, 2, 10 a menos 2. Dica, gente, qualquer número para você passar direto de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Então, 2 centímetros, 2, 10 a menos 2 metros. Muito bem. O meio é o ar. A constante do ar, pessoal, é igual a do vácuo, 9/10 a nona. Está aqui, ó, unidades do Sistema Internacional. As cargas, ele também deu o valor, ó, a carga QA, 4/10 a menos 4 coulombs, e a carga QB, 8/10 a menos 9, não estava enxergando, gente, 8/10 a menos 9 coulombs. Eu quero saber qual é o valor da força entre estas duas cargas. Como as duas cargas são positivas, ó, mais 4 e mais 8, a força entre elas é de repulsão, tá? Mas quanto vale esta força? Vamos calcular lei de Coulomb. Força, constante do meio, carga QA, carga QB, dividido pela distância ao quadrado. Constante eletrostática, 9/10 a nona. Carga QA está na página anterior, 4/10 a menos 4. Carga QB está na página anterior, 8/10 a menos 9. Distância entre as cargas, 2/10 a menos 2 metros, só que a distância vai ao quadrado, coloquei entre parênteses ao quadrado, ok? Numerador, pessoal, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 8, tá aqui, ó, 288. Expoentes na multiplicação. Conserva a base, somos expoentes. Só que aqui, ó, vocês têm um 10 a nona, estão vendo? E um 10 a menos 9. 10 a nona com 10 a menos 9, cortou. Só sobrou no numerador 10 a menos 4. Tá aqui, ó. Embaixo, 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado, matemática. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. 10 a menos 4 em cima, 10 a menos 4 embaixo, cortou. Sobrou 288, dividido por 4, que dá exatamente 72 newtons. Então, a força de repulsão entre as cargas A e B neste exercício, 72 newtons. Fácil, né, gente? Fácil, extremamente fácil, não é? Olha que facinho. Essa parte de eletrostática é bem fácil. Posso passar adiante, deu tempo de copiar, beleza? Qualquer coisa, se vocês perderem algum slide, eu sempre mando para vocês, envio, coloco na sala virtual.
a gravação da aula e coloco na sala virtual também os slides. E no meu canal do YouTube, gente, tem todos os vídeos anteriores. Se vocês quiserem ver vídeos também do primeiro ano, tem exercícios do primeiro ano, caderno do primeiro ano, do segundo ano, são muito bons. Tem exercícios que não tem no caderno de vocês, tem vídeos lá de vários assuntos, ok? Exercício número 2, UEA 2019. O gráfico mostra como varia a intensidade da força eletrostática entre duas cargas eletrizadas em função da distância d entre elas. Então, eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, por exemplo, tá? Quando elas estão a uma distância, olha aqui no gráfico, gente, A sobre 2, segue o pontilhado aqui. A força de repulsão entre elas é F2. Quando elas estão a uma distância 3A uma da outra, a força de repulsão entre elas é F1. Estou supondo as duas cargas positivas, por isso que eu estou falando repulsão, tá bom? Mas ele não disse nada aqui. Baseando nessas informações do gráfico, nós queremos a razão entre F2 sobre F1. Eu vou aplicar a lei de Coulomb duas vezes. Para F1, usando a distância 3A, e para F2, usando a distância A sobre 2. Vamos lá. F1, olha aqui, F1. Constante do meio ele não deu, botei K mesmo. Cargas ele não deu nenhuma, botei Q1 e Q2. E a distância entre elas, quando a força é F1, 3A. Só que a distância vai ao quadrado, 3A ao quadrado vai dar 9A ao quadrado. Então, eu só isolei o 9 aqui, ó. Tirei o 9 aqui do parênteses, botei fora e deixei dentro do parênteses K, Q1, Q2, A ao quadrado, ok? É só coloquei um parênteses aqui. Chama essa equação de número 1. Guarda esta equação, beleza? Se quiser deixar o 9A aqui, pode, não tem problema nenhum, tá? É tudo multiplicação e divisão, dá tudo na mesma. Aplicando a lei de Coulomb para F2, K novamente, Q1 e Q2 novamente, e a distância, quando a força é F2, é A sobre 2. Então, A sobre 2 ao quadrado. A ao quadrado, eu coloquei aqui pequenininho, ó, A ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Como aqui eu tenho esse numerador dividido por uma fração, A ao quadrado sobre 4, lembra? Divisão de frações, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficaria K, Q1, Q2, vezes o inverso disso. Então, o 4 sobe e o A ao quadrado fica embaixo. Então, ficaria 4Q, Q1, Q2 sobre A ao quadrado. Coloquei isso entre parênteses, porque o do parênteses vocês estão vendo que são iguais. Quando eu vou fazer aqui, ó, a razão F2 sobre F1, vai ficar tudo isto F2. 4Q, Q1, Q2, A ao quadrado, dividido por isso. 1 sobre 9, K, Q1, Q2 sobre A ao quadrado. Isso em cima, isso embaixo, cortou. Então, só sobrou em cima o 4 e embaixo o 1 sobre 9, tá? Então, como é divisão de frações de novo, copia a primeira 4 e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 9 é 9 sobre 1. Então, ficaria 4 vezes 9 sobre 1. 4 vezes 9, 36, dividido por 1, 36. Então, a razão entre as forças F2 sobre F1 é igual a 36. Isso está na alternativa D de dado, ok? Se vocês multiplicarem isso em cruz, vai dar F2 igual 36F1. Essa força F2, olha, ela tá as cargas estão muito pertinho. A distância é A sobre 2. Então, a força é 36 vezes maior que a força F1,
que as cargas estão bem mais longe, a uma distância 3A. Então, ó, isso aí confere aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais pertinho as cargas, maior a força, quanto mais distante, menor a força, né? A força fica mais fraquinha quando aumenta a distância, beleza? Então, número 2, letra D. Deu tempo de copiar, gente? Posso passar para frente? Bom, qualquer coisa no final da aula, se precisar voltar alguma tela, vocês avisam, tá bom? Número 3. Deixa eu só tirar um quadro que está aqui na minha frente. Acho que para vocês não aparece, mas para mim está na frente. Uma esfera metálica A. Metálica, lembrei do metálica, uhul! Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica igual a menos 20 microcoulombs, é colocada em contato com outra esfera idêntica B, eletricamente neutra, e em seguida encosta-se B em C, também idêntica, eletrizada com carga 50 microcoulombs. Vocês têm tudo isso aqui nas figuras, as cargas de cada uma, tá? Que mais? Após esse procedimento, as esferas B e C são separadas e distanciadas de 50 centímetros. Já passei para metros, ó, 50 centímetros, meio metro. Ou vocês poderiam botar 50 vezes 10 a menos 2, como eu falei no problema anterior. A carga elétrica armazenada nas esferas B e C no final desse processo, ele quer, né? Bem como a força elétrica BC de repulsão entre elas. Então, vamos fazer aquele processo de eletrização em primeiro lugar. Ele vai colocar em contato, como ele falou no texto, em primeiro lugar, a carga A com B. Então, A tem carga menos 20, B é neutra, eu adoto carga zero. Como é que eu faço após o contato? Média aritmética, vimos na aula passada. Soma as duas cargas e divide por 2. Menos 20 mais 0, menos 20 dividido por 2, menos 10 microcoulombs. Então, após o contato de A e B, a carga de A e a carga de B, ambas ficam menos 10 microcoulombs. Em seguida, ele faz o contato da carga B com a carga C. Ó, a carga B no contato anterior ficou com carga menos 10. E a carga C está aqui na figura, 50. Menos 10 mais 50 dá 40, que dividido por 2 vai dar 20 microcoulombs. Então, a carga B e a carga C ficaram com carga 20 microcoulombs. Essa é uma das respostas, gente. Carga de B igual a carga de C igual 20 microcoulombs. Agora, ele coloca essas cargas, ó, a meio metro uma da outra, tá? E agora, qual é a força de repulsão entre elas? Eu aplico a lei de Coulomb. A força BC, né, que é o que ele pede, é a constante do meio, produto entre as cargas B e C, dividido pela distância ao quadrado, tá? Constante eletrostática do meio, 9/10 a nona. Aqui não está no problema, mas com certeza é um exercício do Mackenzie. Às vezes, quando começa lá o cabeçalho, eles já colocam a DOT G igual a 10, constante do meio tal, eles colocam todas as constantes lá, tá? Então, o K, 9/10 a nona. Como as cargas B e C são iguais, né? Deu 20 microcoulombs cada um. Lembra que micro, gente, é 10 a menos 6? Então, aqui ficaria 20 vezes 10 a menos 6 vezes 20 vezes 10 a menos 6. Então, como elas são iguais, eu já coloquei 20 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, tá? E a distância entre elas, meio ao quadrado. Numerador, 9/10 a nona, copiei. 20 ao quadrado, 400. 10 a menos 6 ao quadrado, multiplico os expoentes. Menos 6 vezes 2, menos 12. Meio ao quadrado é meio vezes meio, 0,25. Numerador, 9 vezes 400, 3.600. Dividido por 0,25,
14.400. Expoentes 9, menos 12, menos 3. Vamos eliminar esse expoente e andar com a vírgula para a esquerda. Para a esquerda, o expoente aumenta. Acompanha a setinha aqui do mouse, ó, gente. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. 14,4 newtons. Resposta item A. Então, as cargas B e C ficaram com 20 microcoulombs cada uma, tá aqui. E a força de repulsão entre elas, 14,4 newtons. Alternativa A. Beleza? Número 3, prontinho. Posso passar para frente, pessoal? Deu tempo de copiar? Então, vamos lá? Número 4. Acho que esse aqui é o último, né? Obrigado, Rodrigo. Vamos ver. Esse aqui é o último. Número 4, do Mackenzie também, 2019. Duas partículas A e B, respectivamente com cargas. Olha, carga da partícula A, QA, 9 microcoulombs, carga da partícula B, 1 microcoulombs, estão fixas em uma região no vácuo a 1 metro uma da outra. Gente, olha a figura. Distância de A até B, 1 metro, tá? A força resultante que atua numa terceira partícula C, com carga menos 2 microcoulombs, colocada entre elas, será igual a 0 quando esta estiver a uma distância da partícula A de quantos metros? Gente, peguei uma terceira carga C, menos 2, botei aqui, ó, entre A e B, ok? Veja bem, qual é a distância de A até C? Não sei, chamei de X. Qual a distância entre C até B? Não sei, chamei de Y. Então, X mais Y dá 1 metro. Como essa carga C é negativa e a carga A é positiva, positivo com negativo, força de atração, tá? Então, essa força F1, eu chamei a força de atração entre A e C. C negativo, B também é positivo, atração. Chamei a força F2 de força de atração entre C e B. Se a F1 for igual a F2, ó, um puxa para a direita e outro puxa para a esquerda, a resultante na carga C é nula, ela fica paradinha aí nessa posição. O problema está perguntando a distância dela até a carga A, está perguntando o X, ok? Então, o que eu fiz, pessoal? F1, a força F1 aqui é igual à força F2. O que é F1? K, produto entre as cargas QA e QC, ó, F1 entre A e C, QA vezes QC. Como a carga QC é negativa, eu pus em módulo, dividido pela distância entre elas, que é X, então X ao quadrado, igual à força F2. De novo, K, a força F2 é entre as cargas B e C, então QB, módulo de QC, e a distância entre B e C, y ao quadrado. Ó, K daqui cortou com K daqui. O QC daqui cortou com QC daqui. O que sobrou do lado esquerdo? QA, que é 9, tá aqui, ó, 9, sobre x ao quadrado. O que sobrou do lado direito? Só o QB. O QB é 1, tá aqui, ó, 1, y ao quadrado. Como aqui é uma igualdade, gente, o microcoulomb daqui corta com o microcoulomb daqui, então não precisa transformar. O que eu fiz para eliminar o quadrado daqui? Eu extraí a raiz quadrada de ambos os membros. Então, eu botei raiz aqui, ó. Raiz de 9, 3. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 1, 1. Raiz de y ao quadrado, y.
multipliquei em cruz, tá? X vezes 1, x está aqui no quadro ao lado. 3 vezes y, 3y, está aqui. Mas pela nossa figurinha, x mais y é igual a 1 metro. Só para facilitar a conta, esse 1 metro eu coloquei 100 centímetros. Então, x mais y é igual a 100 centímetros. O que é x, pessoal? Olha aqui, é 3y. Então, no lugar do x, eu botei 3y. Então, ficou 3y mais y igual a 100. 3y mais y, 4y igual a 100. 100 dividido por 4, o y é igual a 25. Se o y é 25, o x só pode ser 75 para dar 100. Então, a distância que ele pede de A até C, que é o x, 75 centímetros. Como a resposta pede em metros, dividiu 75 por 100, 0,75 metros, alternativa D de dado, ok? Tudo bem esse, gente? Quer que volte alguma tela? Tudo bem, tranquilo? Obrigada, Rô. Vigo. It's my life. Gostaram da musiquinha de hoje?